TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começamos aqui o programa Janela do Céu para sua edificação espiritual, para que você possa renovar suas esperanças em Cristo, vendo os relatos aqui dos nossos irmãos, testemunhando da verdade, testemunhando da grande obra que o Senhor realizou em suas vidas. Porque o testemunho é algo que não tem como você questionar, né? Como vai questionar algo que a pessoa viveu, que a pessoa passou, que a pessoa experienciou, né? Então, é tão lindo, né, ver Deus fazendo essa obra de transformação nos nossos corações, e nós precisamos levar esses testemunhos adiante, né? Precisamos relatar todas as coisas que o Senhor realizou em nossas vidas, para que muitos possam ter esperança, né? Que se Deus fez comigo, Deus fez contigo, Deus pode fazer com qualquer pessoa, né? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, né? E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Everton Viegas, de Viamão, Rio Grande do Sul, mas mais conhecido como Tom, né? Então, chamar assim que fica mais fácil, né? Nosso irmão Tom, lá de Viamão, que vai então compartilhar um pouquinho do seu testemunho. Tudo bem, irmão? Tudo bem. É uma bênção, né? Assim, poder compartilhar aquilo que o Senhor fez com a gente, né? Porque o início da nossa vida, assim, natural, é um caos, né? Por causa da nossa mente, né? E a minha vida não foi diferente também, né? Foi um caos, assim, mas a minha vida foi voltada para o caos do lado do bem. E isso complicou um pouco mais ainda, né? A minha situação, né? Fui criado no meio tradicionalista, assim, né? Lá em Porto Alegre, né? E desde a infância, enfim, né? Aprendendo a dançar e se envolvendo com aquele meio tradicionalista, né? Até que um dia, então, meu pai teve o desejo, então, de me dar um instrumento, né? Que era uma gaita ponto, né? E disse, agora quero que tu aprenda a tocar, né? E de fato, aprendi a tocar, enfim, né? Tudo, e me larguei pro mundo aí, né? Você participava de bandas, de grupos de danças gauchescas, isso? Isso, exatamente isso, né? Até os 13 anos, 14, eu estava envolvido na questão das danças, né? Mas paralelo a isso, aos 13 anos, eu ganhei o acordeon, então a gaita ponto, na verdade, né? E aí meu pai tinha a intenção de que eu tocasse para a família, os rodeios, representasse o CTG, que na época a gente fazia parte, né? E de fato aconteceu durante um período, né? Enfim, né? Mas aconteceu que eu peguei aquele instrumento e aí eu conheci o mundo, né? Das bandas gaúchas, né? E aí eu conheci a noite. Né? E aí no eu conhecer a noite, eu conheci um outro lado, assim, né? Que era distante da minha vida muito jovem, né? Que foi o lado aí, então, da prostituição, enfim, né? Não participei da parte da drogadição, né? Mas sim a parte da prostituição e a parte do alcoolismo, então, né? Era a minha vida, era aquela, né? Então, todo final de semana eu estava envolvido naquilo, né? Misturado com tudo que a gente possa imaginar de mais podre que existe na noite, era a minha vida. Tirando a drogadição, o resto era tudo isso na minha vida, de sexta a domingo. Paralelo a isso, eu estudava, né, durante o final de semana e ajudava os meus pais num comércio que nós tínhamos, né, e a gente vê que até nisso Satanás, assim, ele obra, né, porque o próprio colégio me concedeu, muitas vezes, de eu faltar na segunda ou faltar na sexta em virtude das viagens. Até isso foi arranjado, assim, pelas trevas, né, para mim poder, então, servir, né, a Satanás, assim, nesse período, né. E foi, né, irmãos, assim, e aconteceu que aí eu acabei me envolvendo com essa situação, mas tinha algo dentro de mim que eu não entendia, que eu fui entendendo depois que eu conheci o Senhor, né, que eu estava envolvido com essa questão da prostituição e os meus colegas da mesma maneira. Só que os meus companheiros de banda eram todos mais velhos e todos casados, com filhos, e aquilo não me soava bem, tinha algo dentro de mim, assim, que não batia, tinha uma coisa estranha, assim, eu não sabia que sentimento era, mas eu não aceitava aquilo da parte deles, né?
E, consequentemente, eu também não parava e não tinha namorada nenhuma, né? Nesse período todo, assim, né? Que foram 7 anos praticamente, né? De convívio musical. Nenhuma namorada, porque não havia como. Eu não aceitava aquela situação. O que eu tinha dentro de mim é, não, o dia que eu conhecer alguém, que eu tiver alguém realmente, que Deus me enviar, esse era o meu sentimento, né? Eu paro tudo, eu largo tudo e então eu me dedico àquela pessoa, né? E isso estava dentro de mim. E eu não entendia que era um sentimento divino, né? Mas era o próprio Senhor já preparando e ministrando no meu coração a respeito disso, né? Então o tempo foi passando, né? Foi passando, eu fui desfrutando, assim, das trevas ali, né? Naquele momento, né? E servindo as trevas muito bem, né? Naquele momento ali, porque até campeão estadual eu fui tocando gaita, campeão do Mercosul tocando gaita, então assim foi glórias, orgulho, tudo isso alimentou, né? O lema que a gente usava muito é orgulho de ser gaúcho, né? Isso me derrubou durante muitos anos e agora que o Senhor está começando a romper isso, assim, né? Porque eu edifiquei muito tempo em cima disso, o orgulho de ser gaúcho, né? E aí, então, né, a minha vida se desenvolveu nessa parte musical aí, né? Até que, então, quando eu conheci a minha esposa, né? Na época, minha namorada, então, eu senti algo, assim, eu digo, é ela, né? E aí, então, eu larguei. Isso foi em 2004, né? Nós nos conhecemos em março de 2004. No final de semana seguinte, eu toquei o último baile e nunca mais, então, eu participei daquilo, né? Então, eu larguei o conjunto, enfim, o meio musical. E a gente começou, então, a namorar, enfim, a ter um convívio, né? E aí, nós tínhamos um comércio, né? E aí entra na parte onde Jesus entrou na minha vida, né? Como foi esse período, né? Que Deus, ele sabe como trabalhar em nós pra gente entrar no caminho. Com certeza, assim, e foi um trabalhar, assim, bem interessante, né? Porque nós tínhamos esse comércio, né? E enfim, né? O comércio ia de mal a pior, né? E eu me lembro, assim, que os meus pais, a gente frequentou várias religiões, né? E aí teve quando a gente estava lá nesse comércio, agora por último, né? Nós locávamos o prédio de um irmão, né? Na época lá de Porto Alegre. E aí, todo mês, né? O pai ia lá e... Pai, olha, não tive dinheiro para pagar o aluguel esse mês. E o irmão, então, né, guiado pelo Espírito, dava um CD pro meu pai escutar, né? Porque os CDs, cópias ainda, né? Já não eram mais as fitas, mas eram as cópias de CD que se fazia na época, né? E aí meu pai levava para casa um CD para escutar. Aí no outro mês acontecia a mesma coisa. Ia lá o pai lá dizer, olha, não tive dinheiro para honrar o aluguel. Toma um CD, seu Getúlio, vai lá, escuta lá. Faz uma visita pra gente lá. Tá, eu vou lá. Aí o pai sempre com aquela visão também, né? Ah, mas não tem grito, né? Não tem gente atirando no chão, não tem... né? Não tem. Vai lá, faz uma visita. Resumindo, né? Que acabou nós nessa situação de nunca conseguir pagar o aluguel, né? Sempre atrasado. E o pai foi. O pai foi na primeira reunião. Na época, a igreja em Porto Alegre ficava na Casa do Barbosa, né? E aí foi na primeira reunião, gostou. Aí levou a mãe, levou meus irmãos, meu irmão e minha irmã, e o meu tio. E eles se batizaram e começaram a congregar, né? Assim, meio turistas, assim, ainda, mas começaram, né? Uma caminhada com Cristo e Cristo deu uma consertada, né? Naquele início, assim, na nossa vida, assim, né? Financeira. Mas eu, então, na minha cabeça, meu pai arrumou mais uma religião, né? Já me carregou para tantas, né? E agora vou eu para mais uma. Não, agora eu não vou. E não fui. Eles iam, né? Na igreja e tudo, né? Aí acabaram, então, abrindo um grupo familiar, né? Final de 2004, por aí, início de 2005. Abriram um grupo familiar em casa, né? E aí toda terça-feira, então, tava lá os irmãos perseverantes lá, né? No grupo familiar, né? E aí eu chegava terça-feira, às vezes mais tarde, lá da Viviane, né? Que é minha esposa hoje, minha namorada na época. E os irmãos estavam lá, né? Aí, mais pro meio, assim, final de 2005, eu comecei um curso, né? E aí era o problema, né? Porque toda terça-feira, né? Eu chegava, né, no horário, bem na hora do grupo, assim, eu chegava do curso, né? E os irmãos estavam na sala. Quando estavam na sala, estava tudo bem. Eu entrava pela cozinha, então me alimentava, ia pro meu quarto, descansava. Mas um dia os irmãos inventaram de passar pra cozinha. Aí eu chegava cansado, querendo me alimentar, estavam os irmãos na cozinha. Aquela situação constrangedora de tu entrar, cumprimentar, não ficar. Eu criado muito do lado do bem, né, assim,
de ter que cumprimentar todo mundo, né? Eu fui criado, assim, na época pelos meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Os meus tios do interior, que moram no interior, de beijar o meu tio no rosto, assim, né? Daquele tratamento mais antigo, assim, né? Então, imagina, uma pessoa em casa devia ser muito bem tratada, muito bem respeitada, né? E aí os irmãos estavam na cozinha lá, né? Se alimentando de Cristo, né? E eu queria me alimentar naturalmente, não podia. Ia pro meu quarto, então, ia jogar videogame, então, e ver filmes, né? E isso foi se passando, né, irmão? Se passou 2005, se passou 2006, e aí chegou 2007, né? Chegou 2007, então, e eu tirei minha carteira de motorista, né? Eu digo, agora eu vou comprar um carro. Comprar um carro. Aí um dia eu enlouqueci, vou comprar, sem dinheiro. Tive uma ideia do velho homem, abençoada, né, pelo diabo, né? Tirei um empréstimo, peguei o dinheiro e digo, vou comprar um carro. Peguei a Viviane, saímos, compramos um carro. E aquele carro, irmão, assim, foi uma bênção de Jesus, né? Porque aquele carro ali que foi o arranjo divino para que hoje eu pudesse estar no reino, né? Então eu comprei aquele carro em novembro, né? E aí ele já chegou todo errado, né? Todo ruim, né? Mas o foco mesmo foi em dezembro, porque aí lá pelo 20 de dezembro de 2007, eu comprei em novembro, 20 de dezembro de 2007 ele fundiu o motor. E aí terminou com a minha vida, né? Eu não tinha nem pagado a primeira prestação do empréstimo, tinha 36 prestações do empréstimo e eu tava sem o carro e sem o motor, né? E eu digo, bom, agora acabou a minha vida, né? Aí o meu irmão, Tom, não quer participar do grupo aí? Eu digo, tá, vou participar do grupo então, né? Vou escutar aí, né? Aí chegou. Termina as esperanças, né, do velho homem, daí, vamos tentar Jesus, né, quem sabe... Foi exatamente isso, eu digo, vou tentar Jesus agora, né, então, né, vou ver o que tô perdido mesmo, não tenho mais o que fazer, né, vou pro grupo. Fui pro grupo na terça-feira, né, o irmão ministrou uma palavra, né, botou um Nutrivídeo, aí botou um CD com louvor, né, não tinha levita o grupo, né, naquele momento não tinha levita. Mas já tinha, em outros anos, já tinha tido levitas, né? Mas naquele momento o líder tava sem levita, o irmão lá. E aí eu, não tem levita aí, né? Não tem ninguém que toca, na verdade, nem sabia o que era levita, mas digo, não tem ninguém que toca, né? Aí escutei a mensagem no Nutrivídeo, digo, essa mensagem é interessante, né? Tá. Digo, bom, eu preciso de uma Bíblia então, né? Também, digo, preciso de uma Bíblia, tá? Aí acabou o grupo, tudo. O irmão conversou um pouco comigo. Eu digo, gostei. Vou atrás de uma Bíblia, né? Fui pro meu quarto. Aí tô no meu quarto, sozinho, assim, né? Daqui a pouco, assim, eu escuto, assim, uma voz, assim. Pega a Bíblia ali. Eu, que Bíblia, né? Tô aqui no quarto, aqui, nunca vi Bíblia aqui no quarto. Ali, e eu ali aonde? Na janela. Eu na janela. Aí eu fui até a janela, né? Aí tinha um calço na minha janela, né? Aí o calço da minha janela era uma Bíblia. Tava há anos ali, aquele calço na janela, né? E a janela de madeira, enfim, né? As traças já tinham até comido algumas letras da Bíblia. Então eu abri a Bíblia, assim, tinha uns buracos das traças, assim. E foi com aquela Bíblia que eu comecei a conhecer Jesus. E aí, irmã, no grupo da terça-feira seguinte eu já tava com a Bíblia. Aí o irmão compartilhou uma palavra, assim, eu digo, me interessei, assim, escutei, né, eu digo, tá aí o caminho, né. E daquele grupo eu percebi, assim, não tinha ninguém de novo, né, não tinha ninguém que tocasse, né. Eu digo, mas acho que eu podia fazer alguma coisa aí, né. E o único instrumento, assim, que eu não tocava de jeito nenhum era violão. Eu aprendi no mundo natural, né, desde o original, que era a gaita ponto, mas o resto eu aprendi a tocar tudo, contrabaixo, guitarra, bateria, percussão. Violão não tinha jeito, eu não conseguia tocar, não conseguia fazer aquelas posições mais simples de sol, de dó, não saía de jeito nenhum, me embaralhava tudo. E aí eu digo, mas eu vou tocar. Aí não tinha muito conhecimento de orar, nem digo, mas pedi, Senhor, então me ajuda, me dá uma orientação, né? Aí ele disse, não, tem um violão velho do teu pai aí. Tá, aquele violão que eu detonei. Ele disse, tu arruma ele agora. Aí eu fui, peguei o violão do pai lá, antigo, que eu tinha estragado todinho ele.
arrumei, botei corda, afinei, fiz todo um... Deixei ele legalzinho, né? Tá, e agora tu vai começar a tocar o louvor. E eu, tá, tranquilo. Tinha 2 apostilas antigas lá, na época que as apostilas eram de 50 em 50. Os irmãos tinham deixado lá aquelas apostilas por algum motivo, que era o motivo de Cristo mesmo, né? E aí eu comecei, então, a pegar aquelas 2 apostilas, né? Perguntei pro meu irmão, né? Digo, mano, onde estão as apostilas da casa de louvor? Ah, então aqui, ele me trouxe as 2 apostilas com as notas. Aí ele tinha tentado tocar violão muitos anos atrás, tinha algumas instruções de posição, eu peguei aquelas instruções com mais as apostilas ali, fiquei ali uns 20, 30 minutos tentando posicionar as mãos, e aí, tá, achei as notas, tá. Digo, mano, me ajuda aqui. Como é que é esse louvor aqui? Aí ele começava a cantar, esse louvor é assim, assim, assim. Aí eu começava a fazer as notas e o louvor começou a sair. E tá aí esse aqui. Esse aqui é assim, assim, assim. E o louvor começou a sair. E ali, em 30, 40 minutos, numa apostila de 50, saiu uns 15 louvor já. E aí, depois eu fui me lembrando, mas como é que eu conheço essas melodias? Todo dia, durante 3, 4 anos, no domingo, que era o domingo que eu amanheci em casa, o louvor sempre de manhã no domingo. Sempre a ministração da palavra através do cântico. No domingo, na casa dos meus pais, era constante. O domingo inteiro pela manhã. E aí aqueles cânticos estavam todos dentro de mim já. Sim. Todas as melodias dentro de mim, eu já tinha uma ideia daquilo. E aí começou a fluir. No grupo, no 3ª semana, próximo grupo, já tinha levita. Olha só que bênção, né? Deus já fez do irmão levita, em pouco tempo já estava aí buscando o Senhor, né? Que bênção isso mesmo. A gente vê assim que Deus, ele sabe resgatar aqueles que são dele, né? Interessante a Bíblia lá o tempo inteiro, né? E Deus te conduziu àquela Bíblia que já estava até... já tinha comido a traça ali, as páginas, né? Algumas letras, mas enfim, o importante é a palavra, é a verdade, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.